Fala, minha galera do Brasil, estamos de volta com mais um podcast Café da Tarde. Todas as semanas aqui com você, né? Sou Ricardo Augusto, você já sabe que sou Ricardo Augusto, né? Estou aqui com você toda semana. Já tomei um bocado de café aqui, já tô virado dos 70. Outra coisa, se inscreve no canal, deixa o like, compartilha, comenta. Outra coisa, eu tô falando agora de outra coisa toda hora. Aqui é o seguinte, placas de madeira com a Arte Viva Madeiras, é um grande apoiador aqui do nosso projeto, tá? Se quiser fazer placas de fazenda, de sítio, chacras, ranchos, né? De madeiras para colocar aí na identificação da sua propriedade. Entre em contato, o WhatsApp tá aí na descrição. Compra Segura Goiânia, comprar roupas no atacado e revender na sua cidade. Você que já é lojista, sacoleiro, vendedor de roupas no geral, entre em contato que a sua mercadoria vai chegar, uma equipe de assessores que trabalha com várias marcas de roupas e você vai ganhar dinheiro. Hoje o papo é nutrição, um papo muito bacana e eu estou recebendo aqui no podcast minha amiga Ana Paula Arruda, essa doutora que está arrebentando. Seja muito bem-vinda no Olá, podcast Café da obrigada Tarde. pelo convite, viu, Ricardo? Eu sou nutricionista clínica, esportiva e estética, atuo na área de emagrecimento, definição muscular, modulação intestinal, qualidade de vida no geral. No geral, como é que tá o áudio dela aí, Caio? Tá saindo beleza? Tá pegando? Tá, Ana Paula, então você falou a nutrição clínica, nutrição estética e nutrição esportiva. São coisas diferentes? Sim, são áreas diferentes. A nutrição clínica entra aí na mudança de qualidade de vida, tratamento ou prevenção de doenças crônicas, diabetes, hipertensão Aham. e obesidade, de modo geral. Já a nutrição esportiva, eu atendo atletas aí de alta performance e nutrição estética entra na área de pré e pós-cirúrgico, Pré né? e pós-cirúrgico. Gordura não se transforma em músculo, isso é conversa, né? Não, não, nunca vi onde você pegou essa fonte. A questão é que com a mudança de hábitos, práticas de exercício físico, alimentação adequada, a pessoa perde gordura e ganha massa muscular, mas não que a gordura se transforma no músculo. Não tem jeito, né? Não tem jeito. Outra coisa, refrigerante zero. O pessoal fala que refrigerante zero é bom pra emagrecer, é diet, é light, não sei o quê. Como é que fica? Isso é mito ou é verdade? Olha, é mito. Na verdade, assim, vamos colocar entre parênteses. Refrigerante zero, ele não tem caloria, certo? Então, para uma pessoa que consome refrigerante comum e o zero, é melhor o zero para o emagrecimento. Porém, o refrigerante zero, ele é rico em ácido fosfórico, onde prejudica muito os nossos ossos. Ele não tem açúcar, mas ele é rico em adoçante artificial. E esse adoçante artificial faz com que aumenta a nossa insulina. E acaba que o indivíduo com o sabor doce, ele meio que manipula os nossos hormônios e acaba comendo mais do que se não tivesse ingerido bebida refrigerante zero. É a gasificada, né? Agora, me diga Isso. uma coisa, tanto o Tomar café. refrigerante, tem um café, o cafezinho não tem problema não, né? Tanto o refrigerante, então, o zero e o normal, é melhor tirar Da alimentação, melhor parar de ingerir, evitar. né? Melhor evitar, né? Evitar, não tem nenhum ingrediente ali que vai ser benéfico para o nosso corpo. Então, é evitar alimentos industrializados e colocar alimentos mais naturais possíveis. Por que não água com gás junto com um suco, por exemplo? Uhum. Água com gás e umas gotinhas ali de limão, de laranja. Tem como a gente fazer mudanças, né? No começo parece estranho falar, troca o refrigerante por água com gás, mas o nosso paladar, ele é totalmente adaptável. Então hoje, se o seu paladar gosta muito de doce, tem como você inverter isso aí. Tem como inverter, né? Sim, E o nossa. doce? O doce realmente é um veneno pro corpo? Olha, excesso de doce vai gerar o quê? Sobrepeso, obesidade. Então, o doce realmente, assim, em excesso, vai ser prejudicial. Agora, se for consumindo de vez em quando, não tem problema. A alimentação não tem vilão ou mocinho. A questão é Certo. o equilíbrio, É o certo? equilíbrio, certo, é. É porque você sabe, com tanta informação, né? Hoje, com a internet, a gente tem acesso a tanta informação. Às vezes acontece de um paciente chegar num médico, às vezes até com mais informação do que o médico, porque Do às que vezes o próprio o médico não médico. quer estudar, às vezes tem uns que, né, se formou, não se atualiza, não vai no seminário, não vê o que está acontecendo, não é E essa verdade? é a importância da gente ser crítico a escolher um profissional. Tem que escolher um profissional que sempre está ali se atualizando, né?
ver como que ele se posiciona em relação a alguns assuntos. Sim. Isso é muito importante. Mas isso é bacana. Eu gosto muito quando eu atendo algum paciente e ele já chega perguntando: o que você acha disso? Eu vi que tal alimento é melhor do que esse. É Aham. assim, é bem bacana essa troca. Então, hoje em dia, a internet está aí para agregar, né? Agregar, exatamente. E carboidrato. A gente vê também a galera falando muito no carboidrato, né? Fala, carboidrato, o corpo não precisa de carboidrato, né? O corpo se alimenta também de gordura e tal. Como é que fica essa Sim. questão? Tirar o carboidrato é legal ou não? Não é interessante. Tanto que os estudos mais recentes, Ricardo, falam que a pessoa, quando ela tira carboidrato por muito tempo, a longo prazo, ela pode diminuir os anos de vida dela. Depois eu até vou falar mais sobre isso, Sim. mas o carboidrato, ele é um macronutriente. É como o carboidrato, proteína, lipídio, que é a gordura. Então, não tem necessidade da gente tirar o carboidrato. É claro que tem dietas aí como a cetogênica, que a gente faz com que o Vamos falar também corpo, sobre a que cetogênica. faz com que o corpo utilize ali a gordura como fonte de energia, mas o carboidrato, ele precisa estar na alimentação de uma pessoa, principalmente de atletas. Se o atleta não ingerir carboidrato, ele não vai ter um rendimento no treino. Certo, e quando a gente fala de carboidrato, você está falando de carboidratos naturais, né? Sim. Que é, no caso, a pessoa comer ali Um um arroz, uma arroz. mandioca, uma O arroz é bom, hein? batata, um milho. Minha mulher também gosta demais de milho. Então, arrozinho não é vilão. Vilão é o excesso, né? Então, quando o profissional ou quando vocês verem, diminui o carboidrato, diminui porque a alimentação do brasileiro é o quê? É pão no café da manhã, almoço, arroz, feijão, batata, Costela macarrão. cozida. E aí, no lanche da tarde, tem pão de novo e no jantar, mais carboidrato. Pouca proteína, poucas fibras. Então, é melhor ali sempre colocar um arroz junto com um feijãozinho, que é uma proteína vegetal, arroz e feijão, coloca ali uns legumes, uma saladinha, a carne que não pode faltar, ou um ovo. Então, fazer uma alimentação mais colorida possível. Certo. E aquele negócio de espinafre, aquele trem couve também, esse negócio é bom também? Tem muito resultado? Sim, é riquíssima. As folhagens verdes escuras são riquíssimas em ferro. E hoje em dia temos muitas pessoas aí com baixo ferro no corpo, com anemia, Deficiência, inclusive, né? deficiência. Então, fica aí a dica, você que tem anemia, aumentar o consumo de folhosos, principalmente os verdes escuros, e um segredinho da Nutri. Pingar umas gotinhas de limão na salada faz com que absorve melhor o ferro. Porque a vitamina C, junto com o ferro, aumenta a absorção. Então fica aí a dica. Que coisa! A gente tava falando também aqui mais cedo sobre o jejum intermitente, né? Sim, Ele realmente é uma coisa boa? O jejum é intermitente, ele muito ajuda? benéfico. Tem uma maneira É, certa de fazer? Como é que é? tem, só que isso é muito individual. Tem pessoas que conseguem ficar 16 horas, algumas pessoas até mais, fazendo jejum, mas o jejum intermitente, ele tem que ser acompanhado por um profissional. Não tem como você fazer por conta própria. Até porque a janela alimentar tem que estar alimentos adequados para cada indivíduo. Mas o jejum intermitente é uma das estratégias para o emagrecimento. Tem várias outras. E tem risco da pessoa fazer o jejum intermitente sozinho, começar a fazer? Tem, ó, um exemplo. Se a pessoa começa a fazer jejum intermitente, vai lá, acorda cedo e fala: vou treinar. Vai pra academia lá sem comer nada, pode dar uma hipoglicemia na A pessoa. hipoglicemia, né? Exatamente. E aí passa mal, vem desmaio, vem tontura, vem fraqueza. Então é muito sério isso. Não seguir dietas da moda, né, Ricardo? Exatamente. Tem uma maneira bacana também que a gente pode, eh, como se diz? Absorver o máximo dos nutrientes, né? A maneira de você ingerir aqueles nutrientes ali ser bem mais Absorvidos mesmo no absorvidos, intestino. absorvidos, Cuidar do nosso intestino. cuidar do Hoje em dia, intestino. isso. O intestino, ele é o nosso segundo cérebro. Então, fazer ali uma modulação intestinal, o que seria isso? Diminuir alimentos industrializados e aumentar alimentos mais naturais possíveis. E uma coisa que eu gosto muito de ressaltar, Ricardo, é que a dieta começa no supermercado. O que você coloca na sua casa é o que você e sua família vai consumir. Então, tenta colocar mais alimentos naturais possíveis, frutas, verduras, iogurte, queijo, e Sei. evita ter ali na sua casa bolachas de pacote. Ou se tiver, tenta colocar mais escondidinho, deixa as frutas mais à mostra para as crianças verem, né, e querer consumir.
Certo. É, óleo de coco. Tem alguma coisa aí pra você falar do óleo de coco? Que hoje também nós estamos nessa era do óleo de Só coco, de né? polêmica. É, Olha, o óleo de coco, ele às vezes era vilão, outras vezes é mocinho, mas existe muito isso. Não existe um alimento que ele é proibido ou não. Agora, se for para preparar, vou preparar um peixe. Qual o melhor óleo para me utilizar? O azeite de oliva. né? É o melhor. Então, sempre nas preparações em casa, fazer sempre a comida ali com o azeite é o melhor, tá bom? Maravilha. E aí a gente entra também naquela questão é, tem uma maneira bacana para poder armazenar os alimentos? Você fala. Armazenar frutas, armazenar verduras. Olha, na verdade, hoje em dia, as frutas, verduras, tem algumas que precisam ser armazenadas em temperatura ambiente, outras que precisam ser armazenadas na geladeira. Na geladeira. Então, sempre quando você comprar frutas, fazer a higienização correta delas, né? Só a água mesmo não dá para higienizar corretamente. Tem ali o hipoclorito que você coloca que as O bactérias. hipoclorito, como é que funciona? Você já compra ele pronto. E aí você lava, Isso é para tira o tirar, grosso, as agrotóxicos também, bactérias. Isso, as bactérias as mesmo. bactérias, né? E hoje em dia, Ricardo, muitos adultos aí que chegam no meu consultório têm parasita. É, Tem né? alguns amiguinhos aí no intestino. Eu acho que, Digamos, eu acho que vermes. esse trem é quase todo mundo, viu, E Vi? acha que tem muitas pessoas que falam: "Ah, não, doutora, é só criança que tem isso, né, não?" E É, não é. tá Hoje em enganado, dia a né? gente come muito fora, salada e tudo, a gente precisa sim olhar a questão de E parasitas tem no alguma técnica também para poder diminuir os parasitas ruins que fica tem, lá? aumentar. Parasita é tudo ruim, né? É as bactérias que tem as boas e as ruins, Nosso né? intestino sempre vai ter as bactérias boas e as ruins. As Só que ruins. a questão é que a gente tem que ter mais bactérias benéficas do que as patogênicas. E Certo. para isso, ter uma alimentação saudável, fazer aí o uso de probióticos, que são micro-organismos vivos, e isso é muito importante, né, Tem os para ter uma probióticos e tem qualidade. os prebióticos que você tinha Isso, falado, né? isso. Os probióticos são os próprios micro-organismos vivos, que, igual você comentou do Yakult, tem no Aham. Yakult. É claro que para os meus pacientes eu passo a formulação, mas Yakult, além de ter o probiótico, ele tem outros ingredientes, como o açúcar, né? Aham. Mas o que que foi? Não, às vezes você dá uma batidinha, né, pega no Ai, tá microfone e bom, é capta. só falar. É, é assim. Então, agora, qual que é a melhor maneira para a pessoa poder ingerir os probióticos? Porque às vezes vende no supermercado, né? Vende também, a gente em farmácia, vende também. Tem um Farmácia. sachê lá que compra, né? Na verdade, eu mando manipular. É porque cada Como é que funciona o pessoa. manipular? Então, cada pessoa tem uma individualidade. Às vezes você tem intestino constipado, seria um. O Às intestino vezes constipado, você. qual que é o sintoma? Tem muita gente que fala constipado e pensa que tá gripado, não é não, né? Não, constipado é quando você tem dificuldade de ir ao banheiro. Você vai ali no banheiro, tem dificuldade de evacuar. Eu Então, acho que eu isso. tô querendo negócio, viu? E deixa eu te falar, como é que puxa, esse assunto eu queria falar agora aqui, cara. Ah, Esqueceu. existe uma quantidade de vezes que a pessoa vai no banheiro por dia pra saber Sim. se tá funcionando Ó, na normal? verdade, nós brasileiros vai de 1 a 2 vezes por dia. E tem que olhar muito o formato, viu, Ricardo? Eu sei que é constrangedor falar, Não, mas o pode falar, formato uai. das fezes é muito importante. Suas fezes devem afundar no vaso, não pode boiar, porque se boiar mostra que tem excesso de gases. Então Então, não pode boiar? não, tem que afundar no Vixe vaso. Maria. Então aqueles que vai lá no banheiro e deixa o jacaré lá, e tá enrolado esse aí, que o jacaré fica só boiando, né, Caio? Não, é que coisa, nossa, isso é interessante. Mas é Não, muito, interessante. Sabe o que porque acontece? as fezes, né, mostra muito como que tá a saúde do seu Lógico, e a gente intestino. tem que falar isso aí, porque toda a vida teve muito preconceito. Pô, tem preconceito de falar e todo mundo vai, né? É uma Não tem bobeira. jeito. Esses dias eu tava um tempo atrás, eu tava no banheiro, e aí eu tava, vamos falar uma linguagem do povo, eu tava ali fazendo o número 2, né? E aí eu fui sair do banheiro, o cara falou, poxa, cara, você tava fazendo o número 2 desse jeito, me assustou. Falei, cara, eu tava Todo fazendo, mundo e é uma faz. coisa tão boa, pô. Agora de um tempo pra cá, não tá tem impressão que eu tô constipado. Mas Sim, então, sim. tem o formato, Tem o né? formato. Formato salsicha é o adequado, é o normal. Então, E que aquele. afunde. E que afunde. Agora, e deve sair sem nenhuma dor. Agora, formato de bolinhas. Parecendo, Hum, parecendo,
Parece é fezes de carneiro. constipação. Aí esse daí é constipação. Esse E é tem a constipação. diarreia crônica. Quando é mais aquoso, também seu intestino não tá bacana. Então é onde você Ah, tem que procurar um nutricionista. ok. Então o nutricionista ele vai auxiliar nisso aí. Isso, a alimentação tem total O relação. nutricionista ele pede também exames ou ele vai só querer saber da rotina? Sim, Pede não, exames a gente também? pede exames, exames de sangue normal. A gente vê ali fezes, se tem sangue oculto nas Existe o fezes. sangue oculto, né? Que Sim, às vezes pessoas. tá, mas você não vê, porque às vezes fica pensando, ah, Exatamente. vou olhar, ver como é Não, que a tá, gente né? faz um check-up bem completo aí pra verificar. Verificar, Tá tudo certo. já falamos já falamos de a nutrição para atleta, falamos já ou foi na outra, não, Foi, foi antes da gente foi iniciar. antes de iniciar. Então tá. Então, Você falou do CrossFit e tal, a pessoa que quer fazer ali, que tá na área esportiva, né? E aí ele quer emagrecer, ele quer ganhar peso. É importante procurar um nutricionista é também. muito importante, porque o resultado do atleta, a alimentação é 70%, 80%. Não adianta nada ele ter o treino em dia e não cuidar da alimentação. Então, se ele quer emagrecer ou ganhar massa, ele precisa saber quantas calorias ele precisa ingerir ali. Não só as calorias, mas também qual alimento ele deve ingerir, qual o melhor horário, qual suplemento. Os suplementos hoje em dia são muito bem-vindos. Mas tem que saber qual suplemento a pessoa deve ingerir. A creatina, entre os suplementos melhores aí para atividade física é creatina, beta-alanina e cafeína. Porém, nem todas as pessoas podem consumir esses suplementos. E aí, como eu perguntei, falei pra você, você vai lá fazer uma análise clínica na pessoa e tal, mas tem que fazer exames também pra poder saber Tem que como é que fazer. tá as taxas e tal, A né? consulta com o nutricionista, o paciente chega, a gente faz uma anamnese. O que que é anamnese? Vou conhecer a rotina dele. Como que é a sua rotina? O que que você come? Quantos litros de água você ingere? Qual a cor da sua urina? Qual o formato das suas fezes? Então, nessa anamnese, dá para mim ir pegando muitas coisas, muitas informações do Que paciente. seria aquela parte clínica, né? Que é o Isso. anamnese, como você E falou. aí, depois, a gente entra na questão dos exames, solicitamos os exames para ver a questão de vitamina D, vitamina B12. Muitas pessoas têm muita fraqueza e, às vezes, é simplesmente uma deficiência de vitaminas. Então, além da gente entrar com a alimentação rica nessas vitaminas, a gente também entra com o suplemento. E qual que é o ideal? 2 litros de água por dia? 3 litros de água por dia? O pessoal Olha, fala? o ideal para ingerir água na quantidade adequada é 35 ml vezes o seu peso. Qual que é o seu peso, Ricardo? Eu acho que eu tô com 80, 82, sei lá. É a minha mulher que sabe desse meu peso, como é 82 que tava vezes lá. Que eu 35? medi esse dia, acho que é 85 quilos, eu acho. 85. 85? É. Você pega 85 quilos vezes 35 Vamos ml. fazer aqui agora. Vamos. Vamos fazer aqui agora. Peraí. Vamos lá, 85 vezes... 35. Ó, faz em casa aí pra você saber quantas águas tem que beber por dia. 85 vezes 35? Isso. Então deu 2,975, 3 litros. 3 litros. Agora esse é o mínimo que você precisa. Ah, esse é o mínimo. Agora eu vou falar o ótimo. É 85, que é o seu peso, vezes Certo. 50 ml. 85 vezes 50. Então, 4 litros e 250 ml. Esse é o seu excelente. Então, aí a pessoa que tá em casa. Quem tá em casa, pega o peso dele, Multiplica por 35. Esse é o mínimo. É o mínimo. Se já bebe o mínimo, pode aumentar aí para 50 Faz ml. por 50. 85, ou, no caso, o peso vezes 50. Que matemática legal esse negócio aí, hein? E isso é muito importante, Ricardo, que hoje em dia as pessoas estão tendo muita dor de cabeça, tontura, fraqueza, indisposição e às vezes é falta de beber água. É falta de beber água. Olha que bacana. Então, o nosso corpo é feito de 60%, 70% de água. Se você não ingerir água, seu cérebro não vai ter água suficiente, você vai ter dor de cabeça. O seu intestino não vai funcionar adequado, você vai ter constipação. Então, a água é o básico que funciona. Tem questão do pH também da água. As pessoas olham o pH. Não tem essa questão sim, também? tem essa questão também. Mas a água, De um modo geral, de um é modo melhor geral, beber do que não não beber, vamos entrar né? nessas questões. Nessas questões. É melhor beber do que não beber, né? Sim. Outra coisa também é o seguinte. Falando em água. Quais os... Aí, falando em água, vamos tomar água. Falando nisso aí, ô, Ana Paula. Existem nutrientes que são mais ricos em fibra, por exemplo? Sim, por Você exemplo. pode falar alguns aí que são mais ricos em fibra? Então, Falar assim, alimentos. alimentos, né? Sim. Que de imediato a pessoa que tá querendo uma dieta rica em fibra, fibras. né? Apesar que tem que passar pela avaliação a do pessoa nutricionista, que, né?
sofre de constipação, ela precisa aumentar o consumo de fibras e de água. Se Fibra e ela água. só aumentar a fibra, ela vai continuar constipada. Se ela colocar a água junto, o intestino vai funcionar normalmente. Certo. Esses alimentos seriam o quê? Folhagens, então entra aí alface, couve, frutas, todas as frutas são ricas em fibras, é claro que algumas têm maior quantidade de fibras, como a banana, e dá pra gente colocar ali também sementinhas, né? Aveia em flocos, semente de chia. Então é muito importante, sempre que você for consumir uma fruta, coloca ali uma sementinha para agregar o valor nutricional do alimento. Certo. E tem alguma coisa para tomar café da manhã, que é o mais indicado? Digamos que a pessoa, ele não é um atleta, ele não é uma pessoa que ele tá buscando melhorar a performance dele e tal. E tem alguma alimentação que a pessoa pode começar de Quer imediato? ter um estilo de vida Um saudável. estilo de vida saudável, né? Sim, olha, se essa pessoa gostar de um pãozinho, pode colocar o pão com ovo, um chá ou um café e uma fruta. Esse é um café da manhã completo. Ou se ela não gosta de um pão, ela poderia colocar. Você gosta de batata doce, Batata né? doce, é. Uma batata doce, um ovo, ou às vezes até uma tapioca com frango, uma tapioca com carne seca, uma tapioca com ovo. Seu café da Sempre manhã, como é que você faz? Olha, eu amo um pãozinho. Eu gosto muito de pão integral. Às vezes eu compro alguns pães para mim variar, mas pão francês também de vez em quando eu Pão como. francês é o top, né? Mas eu nunca como o pãozinho de forma isolada. Eu sempre coloco uma proteína. Esse é o segredo. Se você quer emagrecer, se você quer ficar com o corpo, né, em Esbelto, né? forma, esbelta, é sempre colocar proteína na refeição. Então, um pãozinho, ovo mexido, frutas e um café. Não, para mim não pode faltar. É o cafezinho. O cafezinho e o açúcar. O açúcar é Eu tomo sem açúcar, e sem açúcar, você? né? Eu tomo ele com açúcar. Olha, eu tomava com açúcar, mas o nosso paladar, ele é totalmente adaptável. Então, se você tem desejo de conhecer o verdadeiro sabor do café, vai tirando o açúcar aos poucos. E uma coisa, olha, muitas pessoas, quando você toma café com açúcar, você só presta atenção no sabor do açúcar. Qualquer café serve. Se você tira o açúcar, o seu paladar fica mais Aguçado, né? refinado. É refinado. Não vai ser qualquer café que vai te agradar. Que vai agradar. E eu gosto de falar para os meus pacientes para eles não tomar café extra forte. Certo. Café extra forte, ele é a torra do café. Então, os primeiros são os mais selecionados. O extra forte tem até alguns pelos de rato, acredita? Você tá brincando? Sim, tem alguns cafés que tem pelos de rato, asa de barata. Pô, mas você tá brincando. Como é que é o Só que negócio a aí? Esse Anvisa, eu não a sabia. Anvisa autoriza esses alimentos porque, como eles são bem torrados, mata as bactérias. Tá morto, mas eu tenho a questão do Mas sabor, a né? gente, Fica aquele gosto ali, exatamente. né? Então, quando eu indico não tomar o café extra forte. Não tomar o extra forte. A Sim. gente. E tem também a nutrição estética, né? Para as mulheres que estão em casa assistindo, vendo a gente aqui através do YouTube. É importante também, né? Antes de fazer. Onde é que Antes de fazer a entra? É cirurgia. sempre na questão da cirurgia ou tem alguns outros procedimentos que a alimentação também interfere na questão estética, do modo A geral? alimentação, ela interfere em tudo. Pessoas que estão tomando Rocutan, né, para melhorar a pele, ou que estão fazendo laser, tudo isso interfere, principalmente na cirurgia plástica. É importante a gente colocar alimentos anti-inflamatórios, antioxidantes. A pessoa se alimentando de forma adequada antes da cirurgia plástica, ela vai ter uma recuperação melhor, ela vai ter uma cicatrização bem melhor. Então, a cicatrização nada mais é do que uma alimentação adequada. Se você teve um corte, se você teve uma queimadura, não se alimentou com a quantidade de proteína adequada, a Uhum. sua cicatrização vai ser ruim. Então, é para isso que entra a nutrição estética. Estética. E a mulher, quando tá grávida, também é muito importante ficar antenada na questão da nutrição? Muito. Tem uma frase que fala assim, Ricardo: seu filho é o que você come. Então, se a gestante ingere muito ali doces, o paladar da criança vai ser aguçado para esses alimentos que ela está ingerindo. Sem falar que o bom desenvolvimento fetal é através da alimentação. Então, a gestante ali tem que ofertar todos os nutrientes para ter um bom desenvolvimento e evitar que ela ganhe muito peso durante a gestação e até diabetes gestacional, né, que está sendo Tem muito a comum.
diabetes gestacional, isso vem acontecendo? Sim, vem E acontecendo. qual que é o ideal para evitar a diabetes gestacional, como você falou, que nome bonito, diabetes gestacional, dá até Sim. dificuldade para falar. Cadê Tem- esse nome bonito, é isso, né? Sim. É rico em fibra Isso, também? ficar no peso adequado, vamos de modo geral mesmo. Ter uma alimentação mais saudável possível e diminuir alimentos industrializados, que hoje em dia é um dos pontos aí que Hoje está em dia é atrapalhando a difícil, né, nossa Ana Paula? É saúde. difícil, porque a galera tá muito corrida, muito veloz. Tem alguma técnica para a pessoa se Olha, antenar um os pouco alimentos mais? industrializados, eles surgiram numa época que era necessário. Então, veio para suprir a alimentação das pessoas que não tinham alimento, né? Ali, sempre, como que eu falo? Alimento sempre disponível. Disponível, né? Isso. Disponível. E hoje em dia, tem como sim a gente ter alimentação mais saudável. Tem alguns produtos que, mesmo industrializados, estão olhando mais para esses ingredientes selecionados. E dá pra gente carregar, colocar no frigobar da empresa. Uma Dá para levar os fruta. lanchinhos também, né? E Fruta é tão simples carregar. tem aquelas aveia também. Leva uma Aveia é bom também? banana. Aveia é bom? Sim, Muito bom, né? a aveia ajuda muito no funcionamento do intestino. Certo, você tinha falado para mim aqui em off aqui que você você era hipertensa, né? Sim, E a hipertensão também tem uma ligação com a alimentação? tem total relação. Eu era hipertensa quando criança e hoje em dia a nutrição é o meu propósito de vida. Foi através da alimentação adequada que eu hoje em dia tenho uma qualidade de vida que eu nem imaginava quando eu era criança. Então, eu sentia muita tontura, tudo isso. E o nosso corpo, ele funciona em perfeita harmonia quando a gente ingere alimentos adequados. Então, você tem duas opções. Ou começar um estilo de vida porque você quer prevenir doenças, ou você vai pela dor para tratar doenças. Então, hoje em dia, pessoas que têm hipertensão, diabetes, colesterol alto, é tudo consequência do estilo de vida errado que ela teve lá atrás, do excesso de peso, né? Muitas pessoas falam assim: ah, não, diabetes é doença de terceira idade. Não é doença de terceira idade, é porque foi a consequência da vida que aquela pessoa teve. Isso, diabetes tipo B. Isso, tipo 2, É diabetes tipo 2. tipo do Isso, B. aí tem o diabetes tipo 1, aí crianças têm, mas aí tem que aplicar insulina. Mas a alimentação, ela é Ajuda até o e tipo 1, né? Acaba ajudando. É, tipo 2. o tipo 2, Isso. Tipo 2. O diabetes também, aquela coisa que a pessoa fala, pai, você acabou de comer doce, tá tomando água, não tinha esse negócio? Realmente isso aí é um perigo? A Esse do pessoa, doce e água? que a pessoa Nunca acaba ouvi. de comer doce, e bebe água. Fala, não, se você tomar água aí, você vai acabar mandando muito açúcar pro sangue e tal. Nossa, não, É, isso cientificamente falando. então isso deve ser Mas conversa eu nunca fiada. ouvi. É. Bacana, bacana Outra ouvir coisa esses também, mitos. doutora Ana Paula, Mas rapidinho, rapidinho te sim, sim, cortando. sim, sim. Você falando aí do impacto, né, Aham. que tem quando come o doce. Uma dica para você que gosta de um docinho, é nunca comer o doce de estômago vazio, porque vai ter um impacto muito grande na sua insulina. Uhum. Então, o melhor horário para consumir um docinho é depois do almoço, porque no almoço você comeu a salada, você comeu a carne, você comeu as verduras. Então, o doce vai misturar ali. Então, o impacto vai ser bem menor. Exatamente, você acabou de comer uma comida salgada, né? Tá Isso, ali, aquela agora coisa, quando então, você de estômago vazio vai lá e come o doce, sua insulina vai lá em cima. e acaba dando equilíbrio. Você falou aí de quem vai fazer um processo estético, seja ele, você falou como tá tomando Rocutan, foi esse nome que você usou, né? Sim, Você falou que tem os alimentos que são é, anti-inflamatórios e os alimentos que são antioxidantes, né? isso. E como é que funciona esses antioxidantes aí? Quais são os mais usados? Olha, alimentos antioxidantes, frutas vermelhas, combate aos radicais livres, né? Legumes, verduras. Na verdade, todo alimento, de forma geral, in natura, tem um pouquinho de antioxidante e anti-inflamatório. Mas a questão é que a gente precisa olhar de forma geral, né? A nossa vida, ela tem vários radicais livres. Então, é o quê? É poluição, estresse, tudo isso irrita o nosso corpo, né? Uhum. E esses alimentos faz com que a gente elimine esses radicais livres. Maravilha. Você falou que começou na nutrição através que você era hipertensa e tal, e a sua mãe levou você numa nutricionista, né? E a Sim. nutricionista já tinha conhecimento disso também?
e acabou passando para você? De alimentação? Sobre a questão da alimentação interferida ali na hipertensão? Então isso não é novo, Sim. não, isso é antigo. Não, isso é super antigo, super antigo. Então, hoje em dia, temos crianças aí. É muito importante olhar a alimentação desde a gestação, né? Aham. Ali na gestação, a mãe ter um cuidado. Hoje em dia, esse excesso de informação é muito bom para isso. As mães já estão cientes que precisam comer de forma saudável. A infância, não ofertar alimentos calóricos, tão calóricos para as crianças. E ter um estilo de vida aí saudável, praticar exercício físico, cuidar do sono. Sono é O muito sono é muito importante também, né? O importante. sono é importante para tudo, né? Tem uma coisa que você Sim. falou no começo, você disse que ia querer falar depois, mas antes de você lembrar isso aí, a dieta cetogênica, Hum. né? Existe uma questão para a pessoa querer fazer a dieta cetogênica, porque entrou assim, meio que no modismo, né? É uma Muita dieta da gente, moda. né? Realmente é uma excelente estratégia para o emagrecimento. Por quê? A gente tira ali o carboidrato e aí a fonte de energia que o nosso corpo tem é a gordura. O corpo precisa entrar em cetose, que é quando a gente tira o carboidrato. E então a queima de gordura acontece de forma mais rápida, né? A dieta cetogênica ela é uma das estratégias, igual o jejum intermitente, para emagrecer. Para Mas não emagrecer. é a única. Então, às vezes, Ricardo, você chega na nutricionista ou você quer emagrecer. Ai, qual a melhor dieta? O jejum ou a cetogênica? Começa pelo básico, faz uma restrição. Se eu como 2 pães franceses no almoço, poxa, eu vou comer um. Se eu como 2 colheres de servir de arroz, vou comer uma. Se diminuir a quantidade do básico, do que você já faz, você vai emagrecer. Já vai ter um E aí, resultado, né? essas estratégias cetogênicas, jejum, ciclo de carboidrato, detox, é para pessoas que já têm um estilo de vida saudável e quer mudar. Detox, você tem uma indicação de algum detox pra galera fazer quando tá com vontade de dar uma desintoxicada no corpo? Porque o pessoal Ó, fala que faz um suco de couve com abacaxi, faz um suco de quê, não, né? é ótimo, é rico em fibras, rico em ferro, coloca ali as frutinhas, mas não vai fazer um milagre. Não, Não né? adianta a pessoa. Eu poderia passar aqui uma receita de um suco verde e falar que vocês bebem o suco e tá tudo certo, mas não existe isso. É alimentação de forma geral. O que que você consome durante o dia? Não adianta nada eu tomar um suco verde de manhã e me alimentar de forma errada ao longo do dia. Mas, se eu tomar o suco, comer ali folhagens, carne, verduras no almoço, finalizar com a alimentação completa, isso é o detox. É a Esse é o detox, alimentação. né? Uma Isso, coisa constante, né? Durante o dia. constante. Então, Isso. pelo que a gente estamos conversando aqui, é muito importante você ter aquele olhar a partir do momento que você abrir o olho até o dia finalizar, você tem que estar ali antenado em tudo que você está comendo, né? Tem que estar. Isso. E se por acaso, tô com vontade de comer um doce, não precisa chutar o balde. Come seu doce, aproveita, curte o momento. Hoje em dia, Ricardo, as pessoas comem de forma muito automática. Às vezes tá no celular, tá assistindo TV e tá comendo, nem prestou atenção, nem sentiu-se saciado. Então, às vezes, come mais do que precisa. Então, separa um tempo para sua refeição, come devagar, deguste o alimento. Finalizou? Pronto, vida que segue. Volta à alimentação saudável. Outra coisa também, jantar é uma coisa saudável ou não? Sim, é super saudável. Mas tem muito aquela questão, né, Ricardo? Já ouviu aquele ditado? Lanche como um rei, almoço como um príncipe e Ah, jante como um plebeu? certo. Nós somos feitos para funcionar durante o dia. Então, é bem melhor você colocar essa ingestão de alimentos que você precisa durante o dia do que à noite. À noite, nosso corpo está mais lento, está ali organizando para dormir. Então, é muito importante a gente seguir esse ditado. Todos os congressos que eu vou, Rio de Janeiro, São Paulo, com os mestres de medicina, nutrição, a gente vê que esse ditado faz total relação até hoje. Então, à noite, o ideal de quando for dormir, não comer muito. Não Eu comer como 1 quilo, muito. 1,5 quilo, eu tô errado, né? Não pode fazer isso não, como é que é isso? Não, uma coisa que eu vejo que é muito frequente, pessoas estão pulando o lanche da tarde. E nesse pular o lanche da tarde, tá gerando compulsão alimentar na hora da janta. Então, uma dica: faça o lanche da tarde, coloque ali alguma proteína na sua refeição. É durante a tarde que o nosso cortisol, que é o nosso hormônio do estresse, ele vai lá em cima. À E- tarde? Por isso que eu tô durante a... vendo que eu tô ficando nervoso, é só na parte da Olha só, tarde. então pronto, é isso. Aí chega Quando à eu vim noite e não por cá, bate uma então, fome? bate uma fome, tem Aí, jeito não. ó, aí é os 2 quilos de comida. Moça, eu vou te falar a verdade, lá em casa, lá minha mulher faz uma comida, um tempero
tempero que é um negócio de doido. Aí não tem jeito não. E querendo ou não, não é só a comida, né? Às vezes é ali, ai, eu mereço. Eu tô É. cansado. Principalmente quando você passa muita raiva. Você fala, pô, eu passei tanta raiva, não vou nem comer. Exatamente. Né? Tem esse Eu negócio? mereço. É. Só que isso aí gera compulsão alimentar e, consequentemente, obesidade. Então, o que Obesidade. mais te. O que mais te. Como que eu posso falar? Incentiva? Não incentiva. Induz? O que mais vai te relaxar a Relaxar? não ser o alimento? É. Às vezes ligar para alguém, às vezes aí entra a nutrição comportamental. Às vezes um simples abraço, ler um livro, ouvir uma música, mas a pessoa já vai no mais rápido. Ah, eu vou abrir a geladeira. Tô É. ansiosa. Vai lá e belisca. Porque na gordura, quando a geladeira não tá tendo muita coisa, aí a pessoa. Sabe que a gente tem uma coisa com geladeira? Ah, Que a geladeira pode não ter aquilo que você tá procurando, mas você vai lá 4, 5 vezes e você tá na é a dúvida. mesma coisa. Você fala, pô, você, será que não? Deixa eu lá. Às vezes apareceu sozinho, né? Ô, Ana tem que Paula, nós estamos olhar. com quanto tempo aí, cara? Tá com mais de 40 minutos, não tem? 30 e poucos, como é que tá? 35 minutos. Ah, Ana Paula, você tem alguma coisa sua mesmo, da doutora Ana Paula, que você queira passar para as pessoas também? Para as pessoas que estão querendo ter uma vida mais saudável? Ou há uma coisa que você pegou ali, tudo que você aprendeu nos seus estudos, mais a sua convivência, o que você tirou ali da sua hipertensão, que você se curou, né? Você chegou numa conclusão assim, você fala quase que uma fórmula para você passar para as pessoas, uma coisa que tem um toque seu também nisso aí? Olha, na verdade, é começar pelo básico. Não é só a alimentação, é o estilo de vida. Então, dá uma atenção maior aí para o sono, dormir no mínimo 6 horas por noite. Estudos apontam que quando você dorme menos de 6 horas, gera muita ansiedade, futuramente problemas mentais. Então, dá uma atenção para o sono, beber água, que é importantíssimo. Não adianta nada você se alimentar bem e não beber água. E além disso, ter alimentos mais naturais possíveis. Não tem segredo, Ricardo. A gente vê aí muitos suplementos, é claro que tem excelentes suplementos, mas alimentar saudável não é caro. Alface, verdura, fruta. Então começa pelo básico, vai tirando aos pouquinhos ali na sua casa alimentos industrializados. Então a sua dieta começa no supermercado. E uma dica é, não vá fazer compras com fome. Ah, é Porque verdade, se né? você for fazer compras com fome, você vai querer alimentos calóricos. E compra o que não precisa E também, compra o né? que não Eu já cheguei precisa. lá em casa com 10 mamão. Olha Ei, pra com 10 mamão, duas pessoas Imagina em você casa. com muita fome e falar, que vontade de comprar um alface. Não vai falar. Você vai querer É, comprar alimentos calóricos. Então, é sempre deixar ali a amostra da sua casa alimentos mais naturais possíveis e diminuir o consumo de industrializados. Ah, não posso comer nunca mais uma bolacha de pacote? Pode, mas quando der vontade, vai lá e compra uma. sim, Saboreia. Tem pessoas que ligam a TV e fica comendo e nem percebe. sim. E hoje em dia nós vivemos num ambiente obesogênico, onde a gente tem acesso a alimento o tempo todo. A gente liga o celular, tem propaganda de comida. Ai, que vontade de comer isso. Você já entra no aplicativo, já chega a comida na sua casa. Então a É. gente tem que ter essa atenção para o alimento e para a nossa saúde. Maravilha, Ana Paula. Fiquei muito feliz de receber você Que aqui. isso, eu que Acho que é um agradeço. assunto muito bacana, né? Muitas pessoas precisam estar antenadas nisso aí, porque é o que a gente vê que a nutrição é uma das coisas mais importantes da vida, né? É bem Porque aquela frase que você falou, que o seu alimento seja o seu remédio, que o seu remédio seja o seu é alimento. porque é o que você falou da gestação, que o bebê é o que a pessoa come, e automaticamente todos nós também, né? Nós temos que estar na alimentação balanceada, né? Em minerais, vitaminas e tal, E né? tudo, né, o nosso corpo, para ele funcionar de uma forma adequada, é a alimentação. Então, para o homem ou tanto a mulher ter uma libido, né, ter um cabelo bonito, uma pele Ah, tem essa saudável, questão da libido também, a quando alimentando. Você libido, a tinha falado uma alimentação. coisa pra mim também, mais ou menos nessa linha. Você falou, mulheres que querem engravidar, a Isso, totalmente fertilidade. a Vamos falar disso aí, alimentação. dessa fertilidade, a gente acaba esquecendo desse trem. Diminuir o consumo de carboidrato, né, de panificados, vai aumentar a fertilidade da mulher, açúcar diminui, aumenta aí o consumo de fibras, de vitaminas presente em frutas, ômega 3 é um Ômega excelente 3 é bom, suplemento hein? para quem pensa em ser mamãe. Então, tem várias estratégias aí pra gente melhorar essa fertilidade, tanto da mulher quanto do homem. E quem quiser ter um papo mais detalhado e personalizado, vai procurar você e seu Instagram como é que tá lá? Nutri.anapaulaarruda. Nutri.Ana Paula Arruda. Não tem 2P, 2L, 2N não, Não, tem né? não. É bem Nutri.Ana básico. Paula Arruda, bem Isso básico. mesmo.
no Instagram. Maravilha. Obrigada, Fiquei muito Ricardo. feliz de receber Obrigado você pelo aqui. convite. Espero aí ter agregado. Sim, com toda certeza. Muitas informações que eu mesmo aqui não sabia, né? Você falou aí da questão da dieta cetogênica, do jejum intermitente, que não pode ser feito de qualquer jeito, né? Porque às Sim. vezes hoje em dia as pessoas entram na internet, pesquisam alguma coisa lá e já vou fazer. Então não é E o que assim. funciona para um não funciona para Não outro. funciona para outro, né? Então, às vezes a pessoa vai reclamar que não tá tendo resultado e o resultado ele é único, né? De cada Ele é pessoa. único. Cada pessoa tem a sua genética, cada pessoa tem a sua hora de sono, trabalha de forma diferente. Então, a alimentação ela é bem individualizada. Mas, ao longo do meu tratamento, eu não quero que o paciente fique comigo para o resto da vida. Eu quero ensinar ele a ter autonomia alimentar. Eu quero ensinar ele a ter uma boa relação com o alimento. Ensinar ele a ler rótulo dos alimentos e não ser enganado Ah, pela tem aquela questão indústria. do rótulo também que você falou. A gente Isso, tinha a acabado gente só tinha falando. comentado, Tinha né? comentado. Como é que funciona o negócio do Bom, rótulo? é muito importante a gente ser crítico no supermercado. Não ser aquele chato que vai ficar olhando o rótulo de tudo. Mas, ó, uma dica para você que não sabe ainda ler o rótulo é sempre olhar ingredientes. Todo alimento tem ingredientes. Sempre em ordem decrescente, do maior para o menor. Então, se eu compro uma barra de cereal, tá escrito lá, light, fit e tal. O primeiro ingrediente, se é açúcar, você já sabe que aquela barra não é bacana. O que mais tem no produto é açúcar. Então, quando a pessoa começa a olhar o rótulo, ela vai sendo muito crítica em questão de alimentos. Então, às vezes, o alimento parece ser saudável, mas não é. Maravilha, olha aí, quantas informações bacanas. E você falou também que tem um aplicativo também, Isso, aí tem um aplicativo para pessoas que têm dificuldade. Tem um aplicativo que você baixa no seu celular, chama Desrotulando. Desrotulando. Isso. E você coloca a câmera do celular no próprio código de barras no supermercado. E aí o desrotulando, já aparece lá quantos por cento de 0 a 100 esse alimento é saudável e se é benéfico para você, Muito bem. Maravilha, ok? ficou muito bem explicado, né? Mais uma vez, agradecendo sua presença aqui com esse papo bacana. E eu espero que você Obrigada. volte mais vezes aqui para Ah, poder com bater certeza, papo, já falar vamos aí dessa marcar. área que é muito bacana, tá bom? Sim, obrigada, viu, Tá? Ricardo? Obrigado a todos vocês de todos os lugares do Brasil. Lembre-se de se inscrever no canal, de compartilhar os nossos conteúdos aí para que chegue a mais pessoas. E até o próximo podcast, se Deus quiser e Ele há de querer. Valeu!